Olá, nono ano. Aula de hoje, dia 10/9 de Física. Iremos fazer a correção da página 216 e 217, ok? Então, na primeira questão nós temos: escreva qual máquina simples os elementos mostrados nas fotografias representam. Então, as máquinas simples que a gente estudou foram alavancas, roldanas e plano inclinado, ok? Então, essa ferramenta aqui ele é um tipo de alavanca, ok? Esse ferro aqui com um apoio para poder levantar essa pedra também é alavanca. Essa escada aqui, né, sem degraus, é um tipo de plano inclinado, né, mais fácil de subir. As chaves, alavanca. Isso daqui é uma roldana, ok? Então, só para escrever o que é cada um. Na segunda, assinale as afirmativas a seguir, com V para as verdadeiras e F para as falsas. E reescreva as sentenças incorretas no caderno, corrigindo-as, ok? Então, nós temos aqui, ó. Em uma alavanca, quanto maior o braço de potência, quanto maior esse braço aqui, onde você vai aplicar a força, em relação ao braço de resistência, menor a intensidade da força potente necessária. Quanto maior o braço de potência, menos força vai ser necessário para você poder levantar essa pedra. Então, essa afirmação ela é verdadeira, ok? Segunda, as máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Falso. Já ao contrário, né? Elas ampliam, ok? O errado aí é o não. As máquinas simples ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Terceira, é mais fácil levantar verticalmente um corpo. Imagine um objeto bem pesado, é mais fácil levantar ele verticalmente. Levantar vertical, assim, vertical, do que empurrá-lo por um meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura H, né? Essa afirmação ela é falsa. Por um meio inclinado, né? Por uma rampa é mais fácil levar, né? Levantar o objeto. Então é mais fácil empurrar, corrigindo, né? É mais fácil empurrar um corpo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a altura H do que levantá-lo verticalmente. Então é o inverso do que ele falou. E a última, com uma roldana móvel, né, a gente viu dois tipos de roldana, a móvel e a fixa. A intensidade da força potente vale a metade da intensidade da força resistente? Sim, verdadeiro. Com a roldana móvel é preciso aplicar a metade da força, ok? Terceira questão. A alavanca mostrada na figura tem um braço potente igual a 4 vezes o tamanho do braço resistente, ok? Então não sabemos qual é o tamanho, mas se esse aqui tem um comprimento X, o braço potente tem 4 vezes esse valor, então é 4x, ok? Isso aqui é o braço potente, esse aqui é o braço resistente, BR, ok? Se o peso do objeto que está sendo levantado é igual a 600 N, qual é o valor da força potente aplicada na alavanca? Ok? Então vamos aplicar a fórmula que a gente estudou, que é a seguinte: força potente vezes braço potente é igual a força resistente vezes braço resistente, ok? Então aqui é o braço resistente, que vale X, e aqui é a força resistente, que é 600 N. Aonde a força vai ser aplicada? É a força potente, que não sabemos o seu valor, ok? E o braço potente, que é o braço potente,
que é 4 vezes esse tamanho x, ok? Então vamos substituir os valores, ó. Força potente, que não sabemos o valor, então vamos repetir, vezes o braço potente, que é 4x, é igual a força resistente, ó, que é o peso do objeto, 600, vezes o braço resistente, que é x, ok? Se queremos saber a força potente, o 4x que está multiplicando vai ter que passar dividindo. Então, força potente é igual a 600 vezes x sobre 4x. Aí o que vai envolver aqui, ó, o cancelamento. Frações com o mesmo número em cima e embaixo, quando envolve multiplicação, nós podemos, ó, cancelar. Aí ficou 600 dividido por 4. Então, a força potente será de 150 newton. Então, essa com a máquina simples, pessoal, mesmo o objeto sendo bastante pesado, com esse braço potente alongado, só precisou aplicar uma força de 150 newton, uma força menor do que o peso desse objeto, ok? No item B, caso o braço potente tivesse o mesmo tamanho do braço resistente, qual seria o valor da força potente para sustentar o peso do objeto, ok? Então seria assim, ó. O apoio estaria exatamente no meio. Ele diz que se o braço resistente tiver o mesmo tamanho do braço potente, né? Qual deve ser a força aplicada? A força potente, né? Então, a força potente, que a gente quer descobrir, vezes o braço potente, que é x, é igual a força resistente, que é 600, vezes o braço resistente, que é x, ok? Então, vamos lá. O x está multiplicando a força potente, vai ter que passar dividindo. Então, 600x sobre x. Então, força potente, cancela, é igual a 600 newton. Então, se estiver no meio, a força potente tem que ser a mesma força do peso desse objeto. Então, teria que ser uma força aplicada de 600 newton. Então, o que a gente viu, né? O quanto maior for o braço potente, esse apoio for para a esquerda, o valor da força resistente ela vai diminuindo, a força potente que você deve ser aplicado, ok? Quarta, observe a fotografia ao lado que mostra um guindaste sustentando um container por meio de roldanas. Então nós temos aqui quais tipos de roldanas estão sendo utilizadas na situação apresentada. Explica a importância de cada uma, ok? Nós temos uma fixa, pessoal, lá em cima, aqui, ó. Aqui tem uma fixa. E aqui é uma móvel. Então, tem roldanas fixas e móveis, ok? As roldanas fixas mudam a direção e o sentido da força, essa fixa. E as roldanas móveis diminuem a intensidade da força. Aqui vai diminuir uma força que seria aplicado necessário para poder levantar esse container. Então diminui a intensidade da força, além de alterar a direção e o sentido dela, ok? Isso, item A. Item B. O que poderia acontecer se o equipamento não possuísse roldanas móveis? Por quê, né? Possivelmente o guindaste não seria capaz de elevar o container, se não tivesse as roldanas fixas e imóveis. Já que a principal função da roldana móvel consiste em diminuir a força potente necessária para elevá-lo. Okay? Um exemplo, esse container pesa 1000 newtons. Um exemplo. Com a móvel só é preciso aplicar a metade dessa força. Ela precisa aplicar 500 newton. Ok? Então, as roldanas móveis servem para isso. Quinta, a ilustração ao lado representa um sistema de roldanas em equilíbrio. Então, isso daqui está em equilíbrio. Essa pessoa está conseguindo segurar esse objeto. Ou seja, a força aplicada à corda mantém a caixa suspensa sem movimentá-la. Sabendo que o peso da caixa é 184 newton, então o peso aqui, ó, 184 newton. Qual é o valor da força aplicada por ele, né? A força aplicada aqui
ok? Então, olha só, nas roldanas móveis, a força ela é dividida. Então, você só vai precisar aplicar a metade. Então, se são 184 Newton, é como se fosse dividido aqui os pesos. Aqui fica 92 Newton e aqui 92 Newton. Então, a corda vem. Como passa por uma fixa, a força ela continua 92 Newton. Então, a força aplicada por essa pessoa para que fique em equilíbrio tem que ser 92 Newton, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas, que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.